Depois da maternidade, ela só queria segurança, mas foi recebida com uma demissão e um trauma que marcou a sua história. Foi então que ela decidiu mudar. Foi depois de ter postado um vídeo errado que as coisas começaram a dar certo. Monetizada em 12 dias, fazendo até R$ 8.000 por dia e recuperando algo ainda mais valioso: a confiança em si mesma. Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias. Está começando mais um Channels Cast e hoje eu quero trazer aqui essa história inspiradora da nossa aluna lá do Channels Club, Daiane Mota. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Gui. Oi, galera, tudo bem? Beleza, vamos saber aqui como é que ela chegou a fazer até R$ 8.000 por dia. Eu quero muito saber sobre isso, que é um resultado realmente não é para qualquer um, tá? Mas antes de a gente falar sobre os resultados, né? Canal também que foi monetizado em tempo recorde. Todo mundo tem uma história. Eu acho que até a história das pessoas ajudam elas nos resultados. Dai, minha amiga, quem é você antes de channels, antes de monetizar no YouTube? Conta a sua história pra gente, por favor, minha amiga. Fala, Gui. Então, comecei a trabalhar muito nova, já trabalhei com milhares de coisas aqui. E saí da escola, entrei na faculdade, escolhi arquitetura, uma faculdade muito difícil, um curso muito difícil. E logo no início já arranjei estágio, eu estagiei praticamente toda a faculdade, todo o período, né? E aí, no finalzinho da faculdade, eu saí do meu último emprego, fiquei um tempinho desempregada. Logo que eu me formei, comecei a trabalhar numa empresa, no escritório, e ali a minha vida seguia normal. Eu, por enquanto, estava acostumada a trabalhar em empresa, né, CLT. E aí, no meu último emprego, comecei a fazer brigadeiro. Foi do nada, assim, fiz um pouco de brigadeiro pro pessoal. As meninas adoraram e falaram: "Dai, você tem que fazer para vender." E aí eu, nossa, não imaginava, né? Eu, arquiteta ali, trabalhando no escritório. E aí falei, beleza, eu vou fazer, vocês compram. A gente compra. E aí eu fui lá, comprei 50 caixinhas, levei, vendi. E logo de início, assim, eu já quis montar a minha marca. Já pensei numa marca, criei o meu Instagram, criei logo, fiz tudo bonitinho. Comecei a etiquetar as minhas embalagens, então era tudo bem bonitinho mesmo, sabe? E ali no prédio onde eu trabalhava, um prédio comercial, tinha muitas empresas ali. Comecei a divulgar para o pessoal e trabalhando no escritório, comecei a vender brigadeiro. Para muita gente, assim, foi uma surpresa, tipo assim, nossa, arquiteta vai vender brigadeiro, mas eu me encontrei naquilo e eu abracei isso, sabe? Eu acho que ali nasceu o meu espírito empreendedor mesmo. Ali algo despertou em mim, né? E aí, de 50 caixinhas, foi para 200, foi para 250, foi para 1.000, 2.000. Eu já cheguei a vender 70 mil brigadeiros. Assim, ao Caramba. longo desse período, eu cresci muito, cresci muito. E trabalhando, e vendendo brigadeiro. Aí meu esposo ficou um tempo desempregado, e os brigadeiros e meu emprego segurou a gente, né? Nesse tempo ele já ajudava a gente, minha família inteira me ajudava, era muito legal. E minha empresa começou a ficar conhecida, boca a boca, né? Foi muito interessante, assim, isso que aconteceu na minha vida. Eu me realizei mesmo ali. E aí teve um período que eu saí dessa empresa, né? E não fiquei com medo, sabe? Eu tinha essa fonte de renda, e aí entrou a pandemia. E eu tava bem, eu tava super bem. Só que as pessoas falavam muito: nossa, você não vai voltar para sua área? Eu fiquei, acho que, quase 2 anos só vendendo brigadeiro e bolos, e fazia várias coisas, né? No meio da confeitaria. E eu estava muito feliz. E aí eu ficava com aquela dúvida, sabe? Nossa, mas eu estudei tanto. Será que eu preciso voltar, né? E aí eu mandava uns currículos assim aleatórios. E aí entrou a pandemia, era a minha primeira Páscoa. Eu estava muito animada e também com medo, né? Porque estava tudo fechado, a gente ia comprar as coisas, parecia que a gente estava cometendo um delito, assim. E me chamaram na pandemia, numa empresa assim muito grande, e eu falei, meu Deus, eu não lembrava nem quando eu tinha mandado o currículo, foi muito estranho assim. E eu aceitei entrar naquele lugar depois de muito tempo assim afastada, né, do escritório. E aí eu trabalhava muito lá. Eu trabalhava muito. Nossa, era um emprego assim, era bem exaustivo, e continuei fazendo doce. Então eu mergulhei fiquei workaholic mesmo. E aí comecei a ficar doente. A minha cabeça começou a pifar, porque eu trabalhava muito no emprego, às vezes eu virava à noite fazendo doce, era esse Caramba. ciclo, assim.
E aí chegou um período que eu já estava muito cansada, exausta mentalmente mesmo, comecei a ficar meio deprê, assim. E eu não entendi algumas coisas que estavam acontecendo comigo, né? Comecei a ter crise de ansiedade, eu ainda não sabia direito o que era crise de ansiedade. E aí o pessoal começou a perceber que eu estava estranha, comecei a mudar no trabalho. E eu sabia que eu não estava bem, mas eu continuava trabalhando muito, né? Então eu mergulhei assim mesmo, né? No trabalho e eu precisava parar. De algum modo eu precisava parar. E aí surgiu uma outra oportunidade em outra empresa muito grande também. E eu iniciei lá. E ali foi. Eu preciso voltar um pouquinho, né? Que nesse meu penúltimo emprego foi onde me despertou a vontade de entrar para o digital. Então ali eu já vi oportunidades, assim. Eu já estava pesquisando, eu já sabia que eu não queria trabalhar mais em CLT. Ali eu já tinha decidido. Mas eu continuei ali até ter outra coisa certa, né? E eu continuava com os doces, mas também eu trabalhava muito com os doces. Eu queria fazer algo que eu não precisasse trabalhar tanto braçalmente, sabe? Então, ali eu comecei a pesquisar sobre o YouTube, mas eu queria ter um canal meu, eu queria cozinhar, queria fazer um canal autoridade, queria cozinhar, e aí eu comecei a pesquisar, mas sabe, não foi para frente. E ali eu comecei a fazer cursos também, curso de marketing digital, acho que todo mundo começa, Uhum. né? Pesquisar como ganhar dinheiro na internet e tal. Mas beleza, não saí do lugar. E ali eu orei muito a Deus para o Senhor abrir uma outra porta na minha vida, sabe? Me mostrar algo. E aí eu comecei a mandar currículos para outros lugares, para outras empresas. E uma amiga minha me falou que tinha uma vaga em aberto numa empresa X. E aí eu falei, beleza, mandei meu currículo e eu tinha mandado outros currículos também. E ali eu sou cristã, né? E orando muito a Deus. Eu já vou ficar engasgada. Eu orando muito a Deus, o Senhor falou que ia abrir uma porta na minha vida, né? E aí eu recebi 2 propostas de emprego. Eu fiz as entrevistas, foram mais ou menos 4 etapas assim em cada empresa e eu passei em todas, todas. Uma empresa era uma empresa tipo muito grande. Eu passei em todas as etapas eu tinha tido assim um momento muito difícil pouco antes disso, uma semana antes disso. E para quem aí estava frustrada, eu tinha 2 oportunidades, né? Então eu tive que escolher entre essas duas. E eu acabei indo para uma empresa que ali eu decidi mesmo que eu não queria mais ser CLT. Na primeira semana eu já tive muitas crises de ansiedade, eu vi que não era para mim, sabe? E eu fiquei muito frustrada, porque aí eu fiquei arrependida de não ter escolhido a outra, foi um caos assim. Mas tudo bem, continuei ali e orando a Deus, sabe, para o Senhor abrir os caminhos da minha vida. O que que eu faço? Puxa, já estudei marketing digital, queria fazer meu canal, mas nada foi para frente. O que que eu faço da minha vida? Pedindo uma direção ao Senhor, né? E aí eu engravidei. Engravidei, meu filho foi muito esperado. Eu queria muito engravidar e eu tive que aprender a dar uma pausa. Tudo que eu não tinha conseguido fazer antes, sabe, essa vida, eu acho que eu estava trabalhando tanto, eu estava no modo automático, assim. Eu aprendi a dar pausa e aí mudou tudo. O meu filho, desde quando eu soube que ele estava a caminho, uma paz entrou dentro de mim, assim, que eu não consigo explicar. Meu filho me trouxe paz. E aí eu recuei um pouco, sabe? Porque ali não era mais só eu precisava recuar por ele. Eu tinha muito medo de ter crise de ansiedade grávida, porque eu sabia que ele ia sentir. Então eu recuei, eu me acalmei. Eu estava naquele lugar, eu não gostava daquele lugar, mas eu precisava ficar ali por causa dele, sabe? Então foi um período assim que Deus me ensinou muito sobre algumas coisas e me ensinou que eu precisava olhar para mim, que não era só trabalho, não era só trabalhar, não era só eu faço, eu aconteço. A partir daquele momento, eu não sabia de nada mais do que ia acontecer. Você engravidou, você não sabe mais. Graças a Deus eu tive uma gravidez maravilhosa, uma gestação muito tranquila. Essa paz, assim, eu acho que ela transcendeu, assim, sabe? Eu me tornei realmente outra pessoa. Eu preciso voltar um pouquinho, né? Durante um período da minha vida, eu casei muito, muito nova. E eu não queria ter filhos. Para mim, nossa, era o fim da vida ter filho. Tipo, meu Deus, porque eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou a mais velha. Então eu acho que eu cresci vendo essa responsabilidade da minha mãe e acaba que ela passou essa responsabilidade um pouco para mim também, sabe? Então eu não queria ter filhos. E aí, de uns 5 anos para cá, alguma coisa foi mudando dentro de mim
E Deus foi me mostrando que era isso que ele queria para mim, sabe? Deus foi me dando sinais e um dia assim muito claro, o Senhor falou que era isso que ele queria para minha vida, que o sonho de Deus para mim era que eu tivesse filhos. E aí algo foi mudando dentro de mim, eu não sei explicar. Eu não sei, de um coração duro que eu tinha, foi amolecendo meu coração. E quando eu engravidei, meu Deus, foi a maior alegria da minha vida. E meu filho me trouxe essa paz, ele me trouxe muitos ensinamentos, ele me aproximou muito de Deus. Mas a partir do momento que eu engravidei, eu tive a certeza mesmo que eu não queria voltar para aquele mundo que eu trabalhava, sabe? E eu estava em dúvida se eu queria voltar a fazer doce, porque era muito cansativo. Eu estava muito bem. No momento que eu engravidei, eu estava muito bem, fazendo muito doce, muitos clientes, a minha renda era muito boa, meu marido trabalhando, estava tudo bem, sabe? Só que eu sentia que o rumo da minha vida ia mudar, não só por causa do meu filho, sabe? E aí ele nasceu, nossa, eu mergulhei, eu realmente nasci para ser mãe. Tinha dias de eu estar de madrugada, sangrando, assim, amamentando, aquela situação, com dor, mas eu olhava para ele, eu sentia uma alegria, eu não sei explicar, eu sentia Deus, assim, perto de mim, e eu só agradecia a Deus, eu pedia perdão pelo tempo que eu falava que eu não queria ter, sabe? Ele trouxe luz, realmente luz para minha vida. E aí eu sabia que ele nasceu em dezembro, né? Eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer para mudar a minha situação profissional. Eu não queria mais voltar para aquela empresa, eu também não queria voltar a fazer doce como antes, né, estava nessa situação, eu comecei a orar muito e pesquisar muito, e eu tinha muita fé, eu sempre tive muita fé que alguma coisa ia acontecer, o que era, eu ainda não sabia, né, ele nasceu em dezembro, e aí em janeiro eu comecei a pesquisar de novo, curso para fazer, ou trabalhar com marketing digital, sei lá. E aí apareceu o episódio da KiwiFi do Cassiano. E eu assistia muito KiwiFi, assistia muito, porque eu tava ali naquele mundo, né? Conhecendo sobre marketing, estudando e tal. Eu falei, nossa, que engraçado. Que cara legal, eu senti não sei, eu gostei dele, sabe? Eu gostei da sinceridade dele e tal, e eu, nossa, canal anônimo, né? Que legal. E aí comecei a pesquisar isso. Só que, imagina, isso foi em janeiro, né? Meu filho não tinha nem 2 meses. Caramba. Eu tava ali no puerpério com o bebezinho e pesquisando e vivendo aquilo ali intensamente, né? E isso continuou até maio. Eu fiquei namorando ali até maio. Assisti muitos Channelscast, assisti as aulas gratuitas, fiquei ali namorando e tal. Quando foi em maio, ia abrir a turma do Plus, né? Aí eu fiquei na indecisão. E aí, entro, não entro? Isso pode mudar a minha vida? Ia acabar minha licença maternidade? O que eu ia fazer? Eu tava ali nessa, né? E aí, decidi entrar no Plus. Entrei no Plus e, nossa, a galera é muito legal. Eu Qual entrei turma na você turma foi? dos aliens. Das aliens. Você é uma alien. Tô falando com uma aluna do Plus Aliens. Olha só. Hum. Uma alien. Nossa, a galera é muito legal. A energia. Nossa, quando eu entrei no curso, né? A energia da galera é algo. É surreal. Eu acho que às vezes a gente não tá nem preparado para entrar e sentir essa energia, né? Eu estava num momento muito delicado da minha vida, né? Vivendo a primeira vez a maternidade em casa, com essas indecisões todas. Na hora que eu entrei, eu vi, eu falei, nossa, isso aqui é muito diferente. Realmente, é muito diferente. Um ajudando o outro, e as pessoas ajudam de graça, assim, né? Eu achei muito legal. E a turma também era muito legal. O WhatsApp não parava, a galera falava muito, e aquela competição, né? Dos aliens com os magos e tal, os magos estão fazendo isso, não sei o quê. E aí eu comecei a ver o pessoal monetizar. E nisso, assim, eu tava muito devagar, não conseguia pegar e estudar. Minha cabeça tava. Nossa, eu foquei 1000% no meu filho. Eu não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia. Mas eu tava ali, olhando o grupo, engajada, olhando galera. Nossa, eu vou fazer também. Aí animei a minha irmã, falei, nossa, a gente vai fazer. E meu marido tava trabalhando, tudo tranquilo, e ele só tava olhando, né? Eu ali toda empolgada, mas eu não sei se ele não queria me incentivar muito e eu me frustrar depois, não sei. Ele tava ali olhando, ele falava, nossa, que legal, mas não dava muita atenção para mim, não.
Aí tá, vi a galera monetizando, falei, gente, é real. E eu já tinha assistido tantos Channels Cast que eu falei, gente, acontece mesmo, é real. Mas eu não conseguia sair do lugar, sabe? Eu olhava as aulas, assistia, mas eu não conseguia produzir. A minha cabeça estava em modo sobrevivência, sabe? Eu me mergulhei tanto na maternidade que não, parecia que não sobrava espaço para outras coisas. A verdade é essa, assim. Eu vivi intensamente, vivo ainda intensamente, e eu amo isso, amo. Por mais que cansativo que seja, sabe? Eu nasci para ser mãe. E aí, tudo bem, tava na época de voltar pro trabalho. E aí aquela coisa, né? Eu volto, eu fico lá, eu não sei, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu não tava bem quando eu tava lá. Eu já tava muito ruim da cabeça, assim, cansada mesmo psicologicamente e cansada de ver certas situações em empresa assim que eu falava, meu Deus, a gente não precisa passar por isso, não. Quando eu virei a chave empreendedora, eu já comecei a olhar as coisas de outra forma. Eu nunca me conformei das pessoas estarem num lugar inconformadas, reclamando e continuarem ali, sabe? É. Eu era inconformada. Eu sempre fui a inconformada. E eu precisava mudar a minha realidade, sabe? Eu também estava ali, mas eu queria mudar. Eu olhava e falava, gente, não, eu não quero passar por isso, sabe? E aí, estava na época de voltar, eu comecei a orar muito, pedir ao Senhor para que Ele mudasse meu caminho, sabe? Eu já estava na Channels, mas eu não conseguia também ir para frente, mas eu já tinha uma luz, sabe? Eu acredito que quando eu entrei, eu já tinha uma luz, já sabia o que eu ia fazer, mas eu precisava me soltar, eu estava presa, eu me sentia presa. E aí comecei a estudar mais, né? Tentei montar um canal, aí não foi pra frente. A minha irmã estava super animada comigo, desanimou também, não sei o que aconteceu. E não aconteceu nada. No final da conta, não aconteceu nada. Fiquei, em dezembro ia acabar o meu auxílio, né? E aí, quando foi chegando dezembro, começou a me apertar de novo. E aí o grupo acabou, eu fiquei triste que eu não consegui montar um canal, não consegui fazer nada, mas eu não tava com a cabeça para aquilo, sabe? Chegou o final de dezembro, ia acabar meu auxílio, o meu marido trabalhava com uma pessoa muito, muito próxima a gente. Essa pessoa simplesmente no dia 30 de dezembro mandou ele embora. Iniciamos aí dia 31 de dezembro, eu tava despedaçada, eu e ele. Assim, realmente, agora, o que que a gente vai fazer da nossa vida, né? Eu tinha parado de fazer os doces por algum tempo, porque eu ganhei bebê, e aí os meus clientes já não tava naquela frequência. O que que a gente vai fazer da nossa vida? No dia 31 de dezembro, passamos eu e ele aqui sozinhos, nosso bebê em casa, oramos, e eu falei para ele, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar da gente. Eu tenho certeza que a nossa página vai mudar e algo muito grande vai acontecer com a gente. Você precisa ter fé, eu preciso ter fé, a gente precisa tá aqui pro nosso filho e vai dar tudo certo. E aí iniciou dia 1 de dezembro e meu marido ele é mais fechado, ele é mais reservado, ele é mais pé no chão. Eu sou muito sonhadora, ele é pé no chão, né? Então ele ficou desesperado, imagina. O que que a gente vai fazer agora na nossa vida? Eu olhei para ele e falei, meu amor, você precisa agora acatar a minha ideia maluca e a gente precisa fazer vídeo. Precisa fazer vídeo. Porque até então ele acreditava, mas ele falava assim: ah, quando der certo, quando começar a dar certo, eu vou fazer com você, eu vou trabalhar para você. Ele falava para mim: Hum, eu vou ser seu hum. editor. Aí eu, quando der certo, você vai trabalhar para mim, né? E aí a gente não tinha mais alternativa. E aí começamos um canal. Ele falou: não, ó, Daiane, você sabe que eu tô fazendo isso por você, né? Não, você sabe que isso aqui não der certo, Daiane. Tipo, eu tava cheia de fé. Eu tinha certeza que ia dar certo. Em dezembro, assim, quando aconteceu isso e a gente teve essa notícia que ele não ia ter mais emprego, eu falei para ele que algo gritava dentro de mim que era isso que eu precisava fazer. Eu, com a minha mente empreendedora, eu já tinha pensado em fazer 1 milhão de coisas. Eu já tinha pensado em abrir empresa disso, fazer aquilo. Eu sabia que podia dar certo. Eu gosto de trabalhar, sabe? Mas isso gritava, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, é Deus mesmo. Isso gritava dentro de mim que era para eu seguir esse caminho, sabe? E aí começamos um canal. Meu marido, designer, teimoso, perfeccionista. Queria fazer as capas do jeito, nossa, eu quero fazer uma capa bonita. Não, meu amor, não é assim, eu estudei, não é assim que faz. Não, teimoso. E a gente foi com esse canal, não deu certo, fez um monte de Hum. coisa errada nele. Isso em janeiro desse ano, né? Iniciamos em janeiro. Postamos, acho que
50 vídeos. Uma teimosia, meu marido. Olha, ele queria insistir naquele canal, meu amor, não se Hum. apega, a gente não pode se apegar a isso. Só que eu tava junto com ele e eu acredito que esse período, até agora, a gente tá passando por um período de amadurecimento mesmo, sabe? No nosso relacionamento, amadurecimento pessoal. Então eu acho que isso também serviu de aprendizado pra gente, sabe? A gente aprendeu a se ouvir mais, porque a gente nunca trabalhou junto, assim, né? Então aprendeu a se ouvir Uhum. mais. E esse canal, até que chegou um momento que eu falei, ó, meu amor, a gente tem que fazer outro. Eu acredito que a gente tem que fazer outro, mudar as estratégias, vamos estudar mais, e vamos abandonar esse canal. A gente vai postar tantos vídeos, se não der certo, a gente abandona. E aí comecei a estudar mais e orar muito. Olha, nesse período, orei muito, me aproximei muito de Deus, muito, muito mais, assim, eu aprendi realmente a confiar e entregar nas mãos dele. E nenhum momento eu pensei em desistir. Desde o início eu falei para ele: você vai iniciar isso comigo, mas você sabe que eu não vou desistir. Eu não tem não dar certo para mim, sabe? Eu ia insistir até eu conseguir. Eu já tinha isso na minha mente, assim, era uma certeza muito grande que eu tinha dentro de mim que ia dar certo. Então eu não ia desistir por nada. Podia fazer outro canal, mudar a rota, mudar a estratégia, mas desistir eu não ia. E Deus colocou a mesma paz, sabe? Quando eu engravidei, Deus colocou dentro de mim, assim, que a gente ia passar pelo fogo, eu sabia que a gente ia passar pelo fogo, a gente estava passando pelo deserto, mas eu tinha uma certeza muito grande que Deus estava comigo. E Deus não deixou faltar nada pra gente, sabe? Nesse período, eu aprendi a confiar, a realmente entregar a minha vida realmente assim na mão dele e a confiar, porque quando você tem tudo, você agradecer a Deus é muito fácil ter gratidão, é muito fácil. Agora, quando você se vê ali no meio do deserto, ter gratidão é difícil, mas Deus colocou isso dentro de mim, sabe? Nenhum dia eu reclamei. É diferente de outros processos que eu já passei na minha vida, que eu ficava, por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que eu preciso passar por isso? Dessa vez não. Dessa vez eu falava, Senhor, eu sei que tu quer me ensinar algo, me ensina que eu aprenda, mas que eu passe por isso contigo. Vamos passar. E dando essa força para o meu marido, porque eu sei que para ele foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito dolorido, sabe? É, nós passamos pelo fogo, pelo deserto, e uma palavra que vinha muito forte para mim era forja. Eu sabia que o Senhor estava nos forjando, sabe? Para sermos melhores, para sermos melhores pessoas e muita fé. Muita fé, fé no impossível, fé no que não se vê realmente. E nosso filho aqui, cheio de energia, foi um processo muito doloroso, mas graças a Deus, assim, eu vi Deus, assim, todos os dias da minha vida. E a gente se aproximou muito de Deus, orou muito junto. E aí o nosso canal, bom, enfim, não foi pra frente. Decidimos fazer outro, mudamos a rota. E falei pra ele, ó, a partir desse a gente não vai fazer nada errado. No outro canal a gente deixou de postar alguns dias, fez umas coisas erradas, né? Acho que todo mundo no início faz. E aí a gente começou o canal no início de março. E aí começamos a postar, e orei muito para o Senhor me mostrar um nicho, para o Senhor me direcionar mesmo. Que eu ia fazer? Eu queria fazer algo com propósito. Eu não queria fazer algo por fazer, sabe? E orei muito, e aí falei, um dia eu acordei e falei, vamos fazer isso. Vamos fazer tal canal, tal nicho, beleza. Iniciamos. Aí postamos um vídeo, nada, dois, nada, três. E aí teve um dia que teve um vídeo que deu tudo errado no vídeo. Eu olhei, o meu, assim, depois a gente vai entrar, né, nessa questão, né, da divisão, como é que a gente faz. Mas eu assisti o vídeo depois e falei, nossa, amor do céu, tem alguma coisa errada no vídeo. Nossa, você não viu que aconteceu isso? Era uma coisa na edição assim errada. E aí eu queria mudar o vídeo, eu fui tentar consertar. Era já 11 horas da noite, eu precisava postar o vídeo naquele dia, eu não podia perder a frequência do canal, eu já estava desesperada. Era 5 para meia-noite, eu postei aquele vídeo mesmo errado, porque não deu tempo de fazer. Eu queria corrigir, não deu tempo de corrigir o que eu queria corrigir. E aí postei o vídeo, eu falei, Guilherme do céu, você quer ver que é esse vídeo que vai monetizar o canal? Isso foi mais ou menos no dia 7, se eu não me engano, 7 vídeos. Tá, continuamos, postamos. Quando foi no dia 11, aquele vídeo começou a subir as visualizações. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, aquele vídeo, não acredito. Aí, dia 11, batemos as horas. Isso. Falei, meu Deus. E com aquele vídeo. E aí começou a subir todos, né? Dia 12, batemos as métricas.
Eu falei, meu Deus, parecia a final da Copa do Mundo aqui na minha casa, assim. Eu coloquei a contagem de inscritos, assim, né, na tela inteira. Era tipo meia-noite e pouco e eu tava lá olhando subir os números. Meu marido, calma, você vai ter um treco. Não, deu 12 dias. Aquilo foi, assim, um refrigério para nossa alma. Porque nesse período, o meu marido já tinha alugado um carro no desespero, né? A gente se virando no desespero. Ele tinha alugado um carro, tinha ido trabalhar de Uber. E aí, quando ele pegou, e eu não queria que ele fizesse isso, mas quando ele pegou a chave do carro, eu falei assim: Gui, você vai pegar esse carro e a gente vai monetizar o canal. Eu não sei, eu sentia que isso ia acontecer, mas ele tava desesperado, eu também, eu deixei, sabe? E dito e feito, uma semana que ele tinha pegado a chave e monetizou o canal. E aí eu tive certeza que Deus estava com a gente mesmo e que ia dar certo. E que ia dar certo. E é muito engraçado, Gui, porque antes de monetizar o canal, né, a gente via as visualizações subindo, uma aqui, uma ali, olhava o gráfico, e eu falava para ele: você tem noção que um dia a gente vai olhar esse gráfico e vai estar os nossos dólares ali? Um dia você vai olhar o gráfico e vai estar ali, não sei quanto que você ganhou por dia, quanto de dólar que você fez por dia? E aí aconteceu. Monetizamos, e aí, nossa, eu postei pra galera lá na comunidade, meu Deus, eu tava muito feliz. Eu não consegui nem escrever um texto, porque eu tava explodindo, eu tava explodindo. Era a certeza, assim, que eu precisava, porque você vê todo mundo acontecendo com todo mundo, você sabe que é real, mas até acontecer com você é diferente, né? Quando acontece, você fala, meu Deus, tá acontecendo mesmo. E ali mudou, assim, a minha fé, meu Deus. Ali eu não sei nem sei para onde que ela foi. Minha fé, eu tava cheia de fé. E aí, orando, eu agradeci ao Senhor todos os dias pelas milhões de visualizações, mesmo não tendo. Mesmo não tendo. Nesse período, assim, eu aprendi muitas coisas de Deus, mas o que eu aprendi, o pessoal fala que é manifestar, né? Eu aprendi a realmente manifestar, a profetizar na minha vida o que eu queria que acontecesse, sabe? Eu acredito que o Senhor, ele não planta nenhuma semente no nosso coração que não possa florescer. E essa semente estava tão ali viva dentro de mim, sabe? Eu sabia que ia acontecer, eu não sabia quando, eu não sabia a hora, mas eu já estava tão grata pelo Senhor ter me mostrado um caminho, eu já estava tão grata por tudo que estava acontecendo, mesmo sem ver nada, sabe? Eu já estava muito grata. E aí, meu marido continuou trabalhando um período, porque aí tinha um contrato, ele tinha que trabalhar, Uhum, e assim, ninguém sabendo de nada. uhum. Eu acho que esse foi uma virada de chave na nossa vida mesmo, porque a gente passou esses 6 meses, né? Foram 6 meses até as coisas começarem a engatar mesmo. 6 meses no silêncio, 6 meses plantando, 6 meses só orando e só agradecendo. Só agradecendo. Senhor, obrigada pela geladeira cheia, obrigada pela saúde da nossa família, obrigada porque nós temos saúde para trabalhar, obrigada por ter mostrado o caminho, sabe? Mesmo doendo, a gente estava agradecendo. E eu acho que isso mudou tudo. Se isso tivesse acontecido no ano passado, quando eu entrei, eu não teria passado por esse processo e não seria como foi agora, sabe? Não seria. Eu precisei passar por essa transformação. Estou passando por essa transformação, né? E aí, meu marido, voltando um pouco, né? Meu marido entregou o carro, passou um período ainda trabalhando, teve que ficar nessa jornada dupla, entregou o carro e os nossos números eram baixos ainda, a gente estava só plantando ali, estudando, melhorando aquele 1% cada dia, né? Tava plantando e no primeiro mês a gente fez US$ 200. Meu Deus, que alegria! Que alegria! Aí eu falei para ele: você tá vendo? É real, é real. Se a gente fez isso, a gente pode fazer muito mais. Tem gente que faz muito mais. E eu tava cheia de fé. Nossa, cheia de fé. E plantando. Não deixamos, não erramos nada nesse canal. Eu acho que a gente realmente não errou nada. Foi tudo certinho ali, a frequência, melhorando aquele 1% cada dia. E muita fé, e muita fé. Quantas vezes eu abri a tela do computador e orava, e oro ainda, e falo: Senhor, multiplica, Deus. Multiplica as visualizações, que esses vídeos cheguem nas pessoas certas, que possa mudar o dia de alguém. Eu sempre oro com propósito e eu faço isso com propósito, sabe? Que isso possa trazer alegria para a vida de alguém, que possa levar uma palavra de bênção para a vida de alguém. E isso também mudou tudo na nossa vida. Fazer um propósito, eu acho que é a chave, sabe? Eu entrei nesse negócio já sabendo que ia dar certo. Nenhum empreendedor investe em algo ou quer iniciar uma empresa pensando que vai dar errado.
pensando que vai dar ruim. Então, eu coloquei Deus como meu sócio, como chefe, e fui, com fé. E aí passou o primeiro mês, chegou o segundo mês, e meu marido falava: a gente tem que fazer mais canal, a gente tem que fazer mais canal, aquele desespero, né? Porque US$ 200 ainda não paga nossas contas. E aí eu, calma, vamos fazer, mas a gente tem que pensar, tem que ter estratégia, vamos pensar. E aí, nesse meio tempo, a gente até fez outros canais, só que aí eu percebi que a gente tirava o foco um pouco desse, né? E aí acabou que ficou naquela mesma ali, na mesma coisa, na mesma. Não subiu. A gente Uhum. fez outros canais e aquela afobação, né? Porque o desespero começa a bater. Você precisa pagar suas contas, você precisa sustentar um bebê. E aí, no segundo mês, a gente fez US$ 200 também, 200 e pouquinho. E eu falando para ele: calma, vamos ter fé, vamos mudar a estratégia, vamos melhorar aqui, vamos ajustar isso, vai dar certo, vai dar certo. Tá dando certo, vai continuar dando certo. No terceiro mês, aí subiu um pouquinho. Eu falei: nossa, meu Deus, algo vai acontecer. E nesse período, né, como eu disse, não tem como eu falar disso e não falar de Deus, porque eu sei que foi a mão dele, eu me aproximei muito dele, e numa das palavras, assim, o Senhor me disse que não haveria falência, nem material, nem espiritual na minha vida. Eu peguei aquilo com tanta fé para mim, porque é muito específico, sabe? Era um momento muito delicado que a gente estava passando, e foi muito específico. Eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, sabe? E isso e tantas outras vezes que o Senhor me mostrou que Ele estava com a gente e que ia dar certo. Então, continuamos. Eu ali tendo fé por mim, pelo meu marido, ali incentivando ele, a gente estudando. Quando foi no terceiro mês, deu 1.000 e poucos dólares. Nossa, já melhorou um pouco, né? E aí continuamos. Quando chegou em junho, né? Eu ouvi essa palavra, eu peguei para mim com muita fé. No último dia de junho nós oramos e aquele dia, nossa, eu orei com muita fé para o Senhor e naquela oração eu falava para o Senhor: Senhor, até junho nós plantamos, até junho nós tivemos fé, nós choramos, doeu. A partir de julho, eu tenho certeza que algo vai mudar. Eu tenho certeza que a partir de julho os nossos choros serão de alegria. Isso foi no último dia de junho. No dia 1º de julho, um vídeo nosso viralizou. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu tinha orado um dia antes, falado com Deus, sabe? Profetizado e com aquela fé. E aí começou a subir os números No primeiro dia de julho, a gente fez US$ 300. Aí peraí, o mês passado, o mês inteiro a gente fez 200. E um dia a gente fez 300. Eu falei: meu Deus, algo vai acontecer. Continuei orando, fazendo vídeo, e aí os números foram subindo, subindo, e a gente não tá. Chegou no dia 10 de julho, eu não tava mais acreditando, assim, a gente tava em êxtase, assim. Eu tava, meu Deus, um dia eu falei pro meu marido: e aí, agora? Você não viu? Você não queria ver acontecer? E aí, tá acontecendo. E agora, você tem fé? Ele falou: meu Deus, minha fé tá. A nossa vida literalmente mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. E ainda está muito recente, né? Hoje é dia 7 de agosto. Então, assim, a gente ainda está vendo, assim, os milagres de Deus acontecer na nossa vida e vendo a nossa vida mudar. E eu estou muito, muito feliz, eu estou muito grata. Eu tô, assim, com fé, eu não sei nem explicar, assim, qual é o sentimento disso, é saber que você tá fazendo a coisa certa, que você tá seguindo o caminho certo, que você fez tudo direito, né? Porque quando a gente começou o ano, né? Eu falei pro meu esposo: a gente vai fazer vídeo, mas eu vou fazer qualquer coisa que seja lista, que não fuja dos meus princípios, eu vou fazer qualquer coisa, a gente precisa sustentar o nosso filho, sabe? E aí, Deus ter mostrado esse caminho pra gente foi algo dele, assim mesmo. Eu busquei muito, sabe, por mudança. Eu sou muito sonhadora, então eu queria muito mudar a minha realidade. Eu vim de uma família humilde e eu não aceitava isso para mim, porque eu tinha contato com os meus primos que tinham uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu olhava a vida deles quando criança, né? Eu não entendia muito. E eu falava: nossa, meu Deus, mas por que eles têm e a gente não tem, sabe? E eu fui crescendo com isso dentro de mim, mas não por ambição, querer passar por cima de ninguém. Não, eu queria fazer o meu. E a gente quer crescer, nunca é só pra gente, né? A gente quer crescer para mudar a realidade da nossa família. Hoje eu tenho meu filho, eu quero crescer, eu queria crescer financeiramente, ter uma estrutura para eu dar o melhor para minha família, né? Nunca é
pra gente. Então, tudo isso que está acontecendo na minha vida é tão surreal, é tão maravilhoso que eu não podia deixar de dividir isso com as pessoas, sabe? Eu gostaria de falar para todo mundo, né? Quando o nosso canal tava no boom, assim, no mês passado, né? Tava um boom muito grande, explodiu muito, assim. Eu queria sair na rua falando para as pessoas, então, você tem que fazer um canal, vamos trabalhar no YouTube. Comecei a ficar na cabeça da minha irmã, porque minha irmã no ano passado desistiu, né? E eu, meu, você precisa também fazer. E a gente fica nessa euforia, né? Porque todo mundo precisa conhecer também. Só que eu sei que não é para todo mundo, eu sei que é para os escolhidos mesmo, né? Para quem quer mudar a realidade, né? Mas é muito maravilhoso, assim. Esse processo foi muito edificante para a gente, sabe? Como pessoas, nosso lado espiritual, nosso lado de empreendedores mesmo. Nossa, eu sou uma empreendedora nata. Depois que acendeu essa chaminha em mim, assim, tudo eu vejo um negócio, sabe? Mas eu acalmei, eu entendi que eu preciso direcionar a minha energia para algo que eu vou realmente conseguir estruturar, eu vou crescer, eu vou ter sanidade mental para aguentar, entendeu? Então eu acho que o digital ele dá essa possibilidade para gente, né? Hoje eu vivo outra realidade de uma pessoa workaholic, de trabalhava 24 horas, eu vivo outra realidade e a minha cabeça está muito melhor, sabe? Eu acho que esse processo, esse bloqueio que eu tive foi mental. E eu acho que a maioria, assim, né? É um bloqueio mental que a gente cria. E isso nos impede de viver os nossos sonhos. Então, é ter muita fé mesmo, é pedir para o Senhor mesmo libertar. Eu oro muito pela minha mente. Eu oro pela minha mente, porque às vezes os nossos pensamentos, eles atrapalham a gente, sabe? As pessoas falam, eu ouço muito... Tem gente que ouve, né? As pessoas dizerem, você não é nada, você não vai ser ninguém. Mas às vezes ninguém tá falando e ela tá ouvindo aquilo dentro dela. São É, vozes do quê? Né? As é. vozes da sua cabeça? Não, silencie. Silencie a voz das suas cabeças, da sua cabeça. Repreenda isso. Eu acho que Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano na nossa vida, a gente tá tudo na nossa mão ali para acontecer, sabe? Só que a gente atrasa esse plano porque a gente reclama demais, porque a gente fica ouvindo que a gente não é capaz, e aí você se fecha, aí você se frustra, sabe? Então, realmente silenciar sua mente, silenciar todos ao seu redor. E a gente fez isso e deu muito certo. Sabe, silenciou todo mundo, não contou nada para ninguém. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, ninguém pode te ajudar. Ninguém, é você mesmo, sabe? É você que tem que plantar. Não tem como outra pessoa mudar a sua trajetória. Você tá na tua mão teu sucesso, né? Então, a gente aprendeu isso, a gente está aprendendo, né? A gente está passando por essa forja. E é muito bom você ouvir tanta promessa de Deus. Ai, eu vou chorar de novo. É muito bom você ouvir promessas de Deus para sua vida, ouvir o que Deus quer para você e acontecer, sabe? Com meu filho foi assim, meu casamento foi assim, e hoje vendo essa virada de chave na minha vida, assim, eu sei que é a mão de Deus e é maravilhoso, vale a pena passar pelo deserto com Ele, sabe? E vale a pena não reclamar, não ficar murmurando, vale a pena. Porque você sabe que algo você vai aprender daquilo, você vai passar com o Senhor, Ele está te ensinando, amém. Amém, sabe? E foi muito bom, tá sendo maravilhoso, assim. Eu creio que é só o começo. Eu falo pro meu esposo todo dia, é só o começo. Às vezes você desanima um pouco, às vezes você vai ficar um pouquinho pronto, já dá um desânimo. Aí você fala, não, calma, tô fazendo certo. Tô fazendo certo, sabe? Eu já vi que esse é o caminho certo, vai dar certo. Então vamos continuar só plantando e tendo fé. É andando para frente, se olhar para trás e tendo fé, Boa, sabe? Então boa. é isso. Uau, eu não tô Falei muito, aqui. Gui. É realmente uma história inspiradora, encorajadora, motivadora, uma história poderosa que você tem. A gente vê aí, né, a sua gratidão na fala, né, eu tô no olhar também. Realmente muitos pontos, né? Quando a gente fala, muita gente que às vezes não é da Channels não gostam quando a gente toca no assunto Deus, mas não tem como, né? Não tem Não como. tem É ele, como. ele que faz tudo, Deus, a fonte Não tem como. criadora, o universo, como a gente entende ele, como a gente entende essa força. E vendo mais um relato, né, como esse, realmente é muito forte. É muito forte. É. Você disse uma frase
que eu tinha anotado, uma frase que você disse lá na comunidade quando você postou os seus resultados e você repetiu agora, que é muito fácil a gente agradecer quando você tem tudo, né? Quando tudo dá certo. Agora, agradecer quando está no momento de baixa ali, como você falou, de forja, né? De deserto, de fogo, é realmente complicado e aí que a gente literalmente tem que ser mais fiéis, né? Usar mais da nossa fé, acreditar, literalmente acreditar e entregar na mão, né? Que aí as coisas de É, fato acontecem. E com você, é. eu tô conversando aqui com a pessoa que é a prova viva disso, né? Passou no dia 30, dia 1º de janeiro, né? Tava você e o marido desempregados, né? Com um bebê de colo aí, bebê recém-nascido, né? E agora a gente tá falando aqui no meio do ano, já com uma realidade totalmente diferente. Então, incrível. Te dou os parabéns agora publicamente, não só pelos Obrigada. resultados, mas pela pessoa que você é, pelos aprendizados, pela família bonita que você está criando. É realmente incrível. E com certeza, hoje eu saio daqui mais inteligente do que eu entrei, mais motivado e mais inspirado, com certeza. Que E bom, Gui. incrível também como você disse aí, né? Você profetiza ou manifesta e as coisas acontecem, né? É um canal que em um dia fez mais do que o mês anterior inteiro. Você chegou a fazer em um único dia US$ 1.450, um único dia, Dólares né? Que bate aí R$ 8.000, né? em um 7.900 dia. em um único dia. Então isso realmente muda muito a chavinha, né? A princípio você não cai a ficha, né? Mas depois que Uhum. você consegue respirar um pouco mais, você fala, uau, então você já eleva um pouco o nível aí de sentimento mental, até o nível de expectativas, né? A gente consegue ver que o sarrafo pode ser muito mais em cima e que de fato não tem limites. A realidade é essa, né? Sim, Não há sim. limite. Pra gente não tem limite, pra Deus não há limite, né? Então, Não. incrível. Adorei conhecer mais da sua história. Ai, obrigada, Gui. Agora, sobre esse canal aí, que então é o canal, esse canal abençoado, vamos dizer assim, o canal Uma abençoado aí, benção. que é um canal de propósito, né? Você disse que não queria fazer qualquer coisa no YouTube, então é um canal que você está colocando ali sua força vital, literalmente ali. Você e seu marido, né? Nesse canal. Sim, sim. Como é que vocês estão fazendo para. Eu quero saber algumas perguntas agora mais técnicas, tá? Sobre o canal, esse sobre o processo. Eu queria saber, primeiro, qual a frequência que vocês estão fazendo nesse canal e qual é a minutagem dos vídeos, mais ou menos, como é que tá ficando aí. Então, a frequência a gente posta todo dia, desde o início. Decidimos isso, né, e não mudamos. Então, a gente não errou, não teve falha até agora, graças a Deus. E no início a gente fazia vídeo um pouquinho mais curto, de 30 centímetros. Ah, arquiteta. Às vezes dá umas falhas. De 30 minutos. E aí eu comecei a perceber que eu acredito que essa foi uma grande virada para o nosso canal. Porque a gente fazia de 30, 35, aí um dia eu falei para ele, olha, eu tô analisando, eu acho que a gente precisa aumentar o tempo do nosso vídeo, e a gente aumentou para 1 hora. E depois que a gente aumentou para 1 hora, o canal disparou. É mesmo? Disparou. Então, nossos vídeos têm 1 hora, sempre nessa média, 1 hora e pouquinho, mais ou menos isso. E é o canal, qual é o idioma? É canal gringo, né? É um canal gringo, É em um canal gringo. espanhol. A Boa, gente faz boa. histórias. Boa, boa. Como é que vocês se organizam aí, então, na questão da produção, né? Porque agora, vocês fazem vídeos que é o dobro do tempo, né? Antes era meia hora, agora é 1 hora. Então, não exatamente é o dobro de trabalho, mas é mais trabalho. Então, eu quero saber como é que você se organiza com o seu marido, como é que vocês dividem tarefas, quem faz o quê? Como é que dividem tarefas também com os afazeres do lar, né? Você tem um bebê aí de colo para criar também. Como é que fica essa divisão? Tem backlog, não tem? Já que vocês postam um vídeo por dia, como é que é? Então, a gente divide. Eu fico mais na parte estratégica. Eu Boa. estudei mais, né? Fico mais na parte estratégica ali. Eu estou sempre analisando as métricas do canal e tal. E eu faço o roteiro. Eu escolho tudo, né? Eu vejo o que a gente vai modelar ou não. Eu escolho o roteiro, eu escrevo o roteiro, eu faço os títulos, faço o thumb. Ele faz a edição. Então a nossa divisão é essa. E aí a gente se programa, eu sempre procuro fazer roteiro, deixo adiantado, faço meu backlog ali de roteirinhos, né, para deixar pronto para ele editar. Às vezes eu gero as imagens também para ele, às vezes ele gera, e aí ele edita.
E postar, a gente posta um ou outro e tal. E eu gosto de trabalhar à noite, porque é o horário que tá silêncio, que o bebê dorme, né? Então, durante o dia, assim, eu costumo, faço as coisas de casa, cuido do bebê, ele também, mas ele edita durante o dia. Então, geralmente, ele edita um vídeo de manhã, outro à tarde, ou ele edita só uma tarde, depende, né? E a gente divide as tarefas de casa, vamos fazendo conforme vai dando, né? É uma loucura, nosso dia é bem dinâmico. Você fala, nossa, você fica em casa com o bebê? É, bem dinâmico, sou bem atarefada. Mas durante o dia a gente foca nele, né? No meu filho, tem muita coisa para fazer. E eu gosto muito de cuidar das coisas, faço almoço, adoro cuidar da minha casa, agora adoro cuidar do meu filho. E aí, à noite, eu trabalho. Aí eu trabalho às vezes um dia, fico outro sem trabalhar, trabalho dia sim, dia não. Se eu adiantar meu backlog de roteirinhos, eu posso ficar uns 2 dias sem trabalhar. É muito Olha aí, bom, é maravilhoso. olha aí. E nesse processo aí de noite, geralmente para que horas vai até que horas? Ou depende? Olha, é bem bagunçadinho, viu? Geralmente, umas 9 da noite eu tô trabalhando. E Uhum. eu não sei se eu nem posso falar essa dica aqui pra galera, mas o chat GPT voa à noite. É mesmo? É diferente, é? É. Como é que é isso aí? De noite é melhor que de dia? Olha, Pera aí, não sabia durante. dessa. Olha, Gui, eu não posso ficar falando essa dica aqui pra galera toda, porque, né, vai que trava a noite. Mas, nossa, durante o dia, às vezes eu tentei já fazer roteiro durante o dia, não sei o que acontece. Engasga, demora, à noite ele voa. À noite voa. Eu gosto muito de fazer roteiro, à noite é muito rápido, então eu consigo adiantar bastante, assim. Então, 9 da noite, até meia-noite eu tô trabalhando, assim. Boa. 3 horas de trabalho com o GPT voando aí de noite. É. Gostei. Não, 3 GPT horas de noturno. trabalho naquela, né? A gente trabalha, eu pesquiso bastante, olho os concorrentes, estou sempre Sim. analisando ali. Boa. Então, Boa. mais ou menos isso. Até o backlog, geralmente você falou que foi backlog de roteiro. Então fica aqui uns dois, três roteiros aí Isso é. adiantados, é isso? Uhum. Boa, boa, boa. Eu deixo para ele já tudo prontinho, né? Para ele só editar, baixar a imagem. Boa, boa. E você falou da questão de buscar referências, né, temas. Como é que se faz essa busca, a modelagem? Se você modela o quê? Temas, você procura, sempre canais novos ou tem aqueles canais certos que você sabe Sim. que tem sempre temas interessantes? Você modela tema, você gosta de modelar o que thumb? Como é que é o seu processo, nesse caso, Então, modelagem? no início a gente não entendia muito, né? A gente estudou, claro, mas fazer na prática é diferente. Então, eu sempre olhei canais pequenos com vídeos viralizados. E sempre, por exemplo, pode ser um canal que não é do meu nicho, eu mudo pro meu. Acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que isso. E aí, com o tempo, você não modela mais os outros, você se modela. Porque você vê o que está dando certo no seu canal, você vê o que o seu público gosta, e aí você vai replicando aquilo e a gente, com o tempo, é muito engraçado. O nosso olhar ele vai ficando mais afinado, né? Então você consegue fazer o seu próprio. E aí as pessoas É, começam a te modelar. É muito é, engraçado. Canais que eu modelava, eu nunca tive um canal específico assim. Hoje eu ainda olho alguns canais, não são do meu nicho, e eu mudo para o meu. Então eu adequo a interessante. minha história ao meu nicho. E o que eu acredito, né? Eu não sei se você vai perguntar mais para frente, mas o que eu acredito que deu muito certo para a gente foi desde o início ter um nicho, um subnicho bem definidos. Então Não você. mudamos. Então eu faço sempre, meu nicho é histórias, tal, eu sempre sigo aquele mesmo estilo, sabe? Meu público é muito bem definido. E isso Sei. fez toda a diferença no nosso canal. Beleza, minha amiga. E como é que é aí de ferramentas? Você usa geralmente o feijão com arroz ou tem alguma ferramenta aí que só você usa, diferentona, algo que dá resultado? Como é que Não faz? tem nada diferente, Gui. A gente usa o ChatGPT, eu gosto de criar roteiro nele. De Crio as noite? imagens também, de noite, muito importante. Crio roteiro ChatGPT, imagem. Às vezes a gente usa o Grok, já usei o Leonardo aí também para fazer imagem. Às vezes dá uma travada, né? A gente busca outras alternativas, mas mais é o ChatGPT. Canva, faço Boa. thumb no Canva. Usamos o Hailu para animar as imagens ali Hum, no início do vídeo. Então, até um minutinho de vídeo, a gente faz uns vídeos animados com alguns vídeos do Canva. Então, a gente mescla. O boa. primeiro minuto do vídeo sempre é vídeo animado, assim. E para editar, o CapCut. Boa, É famoso basicamente CapCut. isso. E a narração? Narração? Narração CapCut. Boa. CapCut, isso aí. Voz do Valentino ou do É. Marcos? Escolhe uma aí. Qual é melhor? Ou Ah, nenhum dos dois?
Ah, eu adoro do Valentino. Valentina é incrível, Valentina é incrível. Marcos, mas o E os Marcos tem meus. todo o meu coração. Não, os meus inscritos amam a voz do narrador. Eu É não mesmo? posso mudar. É, realmente é boa, realmente é muito boa. Muita Valentina gente aí. comenta, nossa, que voz maravilhosa. É muito Ah, engraçado. Eu adoro. Valentino famoso, ele nem sabe que é famoso, coitado. O Valentino Não. é famosíssimo. É. O... Vou fazer uma pergunta aqui. Você já usou aquela ferramenta do Google para imagens, que é o Image FX ou o Whisky? São duas Não. ferramentas do Google aí. Não. Eu tô Não. usando, passei a usar, eu tô pagando uma IA de imagem que eu não uso mais, só uso agora o Whisky ou Imagem FX. Sério, Gui? Depois dá uma pesquisada aí, dá para Vou você fazer olhar. também no plano 0800 uma animação por imagem, é interessante. E fica muito Eu rápido vou assim, olhar. prompt simples, dá uma olhada no Google Whisky e o Image FX. Você e nossa audiência que está aqui nos ouvindo, e eu que inclusive preciso fazer o convite, né? Você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, para fazer parte do time que está sempre ganhando. É a nossa comunidade Channels. Olha que história incrível aqui que a gente está tendo com a nossa amiga Dai, né? No nosso do Club, foi no nosso do Plus Aliens do ano passado, nem sabia dessa informação, descobri agora ao vivo aqui, né? Informação boa. Então vou deixar o link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Conversa com o nosso time para a gente te encaminhar para a melhor situação para você. Nós temos a melhor situação, temos vários produtos, mas o principal, Comunidade Channels Club, a gente quer que você faça parte lá. Se você entrar lá, pode me mandar um oi na DM que eu te mando um oi de volta, tá? Seja muito bem-vindo no time que tá sempre ganhando. Link aqui, primeiro comentário fixado. Minha amiga, falamos sua história, falamos do seu canal, suas estratégias, falamos de minutagem de seus vídeos, falamos da sua frequência, como é que é a sua produção, como é que você divide seu tempo com seu marido, com a casa, com o filho, falamos de backlog, falamos de modelagem, falamos das ferramentas que você usa. Você deu várias dicas aqui pra gente, Hum. mas agora, e futuro? A gente está no meio do ano agora, a gente está em agosto, já passamos do meio do ano, mas o que que você pensa aí no seu negócio, né? No business, no YouTube, para daqui a 6 meses, um ano? Onde você vai querer estar em se tratando de YouTube? É com mais canais na sua rede? Você tem alguma meta financeira que queira bater? Alguma meta profissional que queira bater? Fala pra gente onde vai estar a DAI daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, daqui a um ano. Então, daqui para o fim do ano eu quero monetizar pelo menos mais 2 canais. Eu entendi que você monetizar muitos canais assim, afobado, não é bom. Por quê? Então é bom você estruturar. Não, eu quis criar outros canais nesse meio tempo, só que a gente estava Hum, numa afobação que é, você não foca, né? Então é. eu quero ter canais estruturados. Até o fim do ano eu quero muito ter mais 2 canais. Eu tô com um projeto com a minha irmã, tô com outros projetos aqui com meu marido também. Então eu quero ter pelo menos mais 2 monetizados, já encaminhados. E daqui pro ano que vem, meta financeira vamos deixar em aberto, porque no início, né, eu tinha até um caderninho da gratidão, escrevi lá uma meta, eu já tripliquei a meta. Boa, boa, é isso aí. Então, vamos deixar a meta em aberto, mas eu sonho muito alto. Eu acredito que Deus dá liberdade para a gente sonhar. Eu não coloco limite nos meus sonhos, eu sonho muito alto. Mas eu quero ter até o ano que vem uma rede de canais, eu quero estar bem estruturada financeiramente, eu quero estar fazendo um valor assim, X por mês, assim, mínimo, sabe? Para conseguir ficar tranquila e sonhar. Sonhar e poder realizar é muito melhor, assim, sabe? Então, eu hoje estou mais pé no chão e não estou afobada, né? E eu quero mesmo estruturar. Eu quero ficar nisso. Antes, é muito engraçado, né? Que eu conversava com a minha irmã falava que ela queria ser como o joguinho do Monopoly, queria depositar Hum, o gravetinho dela ali em vários lugares. E eu falava, calma, a gente tem que focar em uma coisa só. Agora que eu foquei em uma coisa só, eu quero expandir isso, sabe? Mas com sabedoria. Eu quero é. estruturar. Então é isso. Eu quero, pro ano que vem, eu não sei quantos canais eu quero monetizar, eu não sei como que vai estar esse negócio, mas eu tenho uma meta por mês, assim, que eu quero ter. E quero estar trabalhando com isso, quero estar viajando, quero também não só trabalhar, quero aproveitar meu filho. Eu sonho muito em ter outros filhos, eu quero ter quantos filhos Deus quiser me dar. Então, nossa, se eu pudesse, já teria tido já. É. Quando acendeu a luz para mim de mãe, eu falei, meu Deus, eu quero mais, meu marido, nossa, Dai, calma. Então eu sonho muito com a minha família e é isso, sabe? Nossos sonhos é muito engraçado, né? Que a gente sonha em ter dinheiro e tal para conquistar as coisas, mas a gente vê que as coisas reais são tão mais simples, né?
É claro, com dinheiro a gente consegue alcançar coisas maiores, consegue dar conforto para nossa família. Eu tenho muitos sonhos, né? Mas, nossa, quando Deus transforma a gente, assim, é diferente. O dinheiro vem só para agregar, né? Para completar, e é muito bom. Então é isso, Gui. Eu não sei se ficou muito em aberto aí, mas. Não, não, foi ótimo aqui. Inclusive, eu vou pedir para nossa audiência comentar aqui. Isso tudo já é seu. Comenta aqui embaixo, meu amigo, Amém! amiga. Dai, isso tudo já é seu. Vamos ajudar aí nessa profetização, né? Para manifestar cada vez mais, porque realmente não há limite para coisas boas. Minha amiga. Quero muito respeitar o seu tempo e já agradecer aqui a disponibilidade, né, e o compartilhamento da sua história, das suas estratégias, seus insights aqui pra gente. Te parabenizar mais uma vez, publicamente, pelos seus resultados, pela sua história, pela sua mentalidade, certo? Eu queria agora fazer um jogo de perguntas e respostas aqui para você. Aceita? Uhum, Eu queria que com você me certeza. dissesse, agora eu vou pedir de verdade, assim, um sonho, um grande sonho que você ainda queira realizar. Se é que você não falou pra mim, né? Mas escolha um grande sonho que você ainda queira realizar nesta vida. Meu grande sonho é a minha família. É estar estabilizada para aproveitar a minha família. Boa. E me fala um mentor que você tem aí pra sua vida, ou mentora, Ah, alguém. Jesus Cristo, Boa, não tem outro. boa. Fala pra mim um nicho que você nunca faria, nem que te pagassem. História de terror, jamais. Morro de medo, não faria. Acho que a energia baixa, não. Boa, boa. O que você acha que mais sabota, principalmente o iniciante, mas não somente, na hora da produção, na hora de botar um canal para jogo? Você acha que o que mais sabota é o perfeccionismo em excesso ou a pressa de fazer dar certo? Os dois. Nossa, o perfeccionismo eu acho que é o pior, porque você Perfeccionismo não sai do trava. lugar. Você não sai do lugar. Você quer fazer tudo perfeito e você não faz nada. Não seja perfeccionista. Faça o básico, bem feito, caprichoso, bonitinho, caprichado, né? E manda. Não fique querendo fazer detalhes, porque não é isso que conta. O que vai contar é horas de jogo, é você entender, né, ali o que está acontecendo, é você estudar um pouquinho, entender quais são as métricas, entender o que seu público está gostando. Então, o perfeccionismo ele só vai estragar. Boa, boa. Falar para mim, complete a frase. Uma thumb boa é uma thumb. Simples, Em que sentido? todos. Ela precisa ser simples e ter muita emoção. Palavras na thumb? Ela Frases na thumb ou não? não, eu não gosto de. Eu Só a detesto imagem. frases, eu só coloco imagem. Você tem que olhar para a thumb e querer clicar naquele vídeo. Os personagens ali, se for história, né? O meu nicho é história, então é isso que eu sei melhor. Eles precisam ser muito expressivos, você precisa olhar e sentir a emoção que aquela thumb está te passando, né? Então eu acho que isso é fundamental. Que é a pessoa E é olhar para simples, thumb. Pode geralmente falar. são thumbs simples. Geralmente é simples. É que elas são muito, assim, tem um movimento. Eu não sei como eu explico. Thumbs simples que passam muita emoção. E é isso. A pessoa vai ver ali, vai ler o título e vai clicar. Sim, sim, eu não Show. gosto de colocar muita frase, muito escrito. Entendi o simples agora. Boa, boa. E o que você acha que é mais desafiador? É justamente acertar na thumb ou segurar a retenção? Eu demorei muito para acertar a thumb. É. Mas segurar a retenção para mim eu acho que é o mais fácil. Acho que a thumb é mais difícil no começo, para você entender, né? Quando você entende, eu tinha muita dificuldade em fazer thumb, aí eu estudei bastante. Eu fiquei olhando as aulas e tal, aprendi bastante ali, aprendi com o pessoal também, fui analisando, eu parei e olhei, o que que eu preciso aprender É. aqui? Que emoção, como que eu passo essa emoção, né? Então eu tive bastante dificuldade no começo de fazer thumb, depois eu peguei e acho que agora eu olho para a thumb, eu já sei se ela vai dar clique ou não, sabe? Acho que com o tempo você vai ficando com o seu olhar mais apurado para isso. Agora, a retenção não tem segredo. Você precisa, nos primeiros minutos ali do vídeo, segurar o seu público com movimento. Eu sei que tem vídeos que viralizam, né? E tem canais muito, muito grandes, assim, que não é a mesma imagem parada ali, com É. movimentinho. Que Mas inclusive eu. canais É, com prazo de validade, né? Teve recentemente a atualização do YouTube, começando a fazer uma uhum, peneira aí nos canais de uma imagem só. Então, quem faz aí, então. cuidado, vamos começar a animar mais, fazer coisa diferente aí. Senão daqui a pouco pode receber um e-mail indesejado do YouTube aí. Eu acho que tem que Mas ser vamos lá, te animado, cortei. sim.
Não, eu acho que o começo tem que ser animado, tem que ser dinâmico, porque eu também não assisto um vídeo que é no começo parado, eu não assisto. Boa, boa. Minha amiga, sabe que o nosso público aqui, né, é um público de pessoas reais, né, igual eu e você, pessoas que estão no sonho também, ou de monetizar canal, ou de ter cada vez uma renda maior no canal, às vezes pessoas que estão com um momento de baixa, né, nos canais, ou estão desacreditadas, né, estão ali um momento um pouco frustrados, até com o YouTube. Queria que a gente terminasse essa nossa conversa, esse nosso episódio, com uma palavra, uma frase, uma mensagem sua para nossa audiência, algo que tocar no seu coração agora, motivação, inspiração, um puxão de orelha. O que que você tem a dizer para nossa audiência? Tenha fé, tenha fé. E se você tiver com medo, vai com medo mesmo, vai com medo, mas não desista. Sonhe e corra atrás dos seus sonhos. Você é o único responsável por virar a chave da sua história, sabe? Eu acredito que com fé a gente alcança lugares inimagináveis, sabe? Deus é o dono do ouro, da prata, ele tem tudo do melhor para nos dar. Às vezes a gente faz dele pequeno, então sonhe, confie e não deixe de lutar, não deixe de fazer a sua parte, porque vai dar certo, você vai conseguir. E se precisar recalcular a rota, recalcule, volte, comece de novo, mas não desista, não desista. Boa, muito bem. Vou pedir então para você, meu amigo, minha amiga que chegou até agora, comenta aqui embaixo, eu confio. Segue aí a dica da nossa amiga querida Dai, né? Que o que ela sabe fazer é confiar, né? E muito bem, os resultados dela estão aí para mostrar. Então escreve aqui embaixo, eu confio, até para mostrar para gente que você chegou até aqui agora no nosso episódio. E mais uma vez vou deixar também o convite aqui, primeiro comentário fixado, convite para você fazer parte da nossa comunidade Channels, o time que está sempre ganhando. Eu e Dai te esperamos lá dentro. Minha amiga, gostei muito de te conhecer, gostei muito de conversar com você e repito, com certeza saio daqui mais inspirado, mais motivado e mais inteligente. Obrigada, Gui, eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado. Eu sonhei muito com esse dia, sonhei muito em contar a minha história um dia e aconteceu. E eu estou muito feliz. Eu espero ter agregado na vida de alguém. Eu espero que as pessoas fiquem inspiradas pela minha história e que não desistam dos seus sonhos. Vale a pena sonhar, vale a pena confiar, vale a pena entregar nossa vida para Cristo. Eu sei que tem gente que às vezes não acredita, né? Mas vale a pena ter um propósito de vida. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Para nossa existência. Eu acho que é fundamental. Eu estou muito feliz. Obrigada, Gui. Boa, boa. Com certeza o nosso papo de hoje, a seu relato, sua história, sua experiência vai virar muita chavinha de muita gente aqui. Então, um dos melhores episódios já gravados. Meus amigos e minhas amigas, quem ficou até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.